O episódio de hoje tá insano, com a história do Kuma totalmente revelada. E claro, mais uma vez o Sanji sendo bucha. Brincadeira, pessoal, o Sanji é o melhor personagem de One Piece. Muito prazer, pessoal, para continuar o vídeo, se vocês puderem curtir e me seguir, eu já estaria extremamente grato. O episódio já começa com o Bonnie esfaqueando o próprio Sansaturn, dizendo que a culpa é totalmente dele. Sansaturn diz silêncio, porque se ele não quisesse ser apunhalado, ele teria impedido. Seu ferimento recupera na hora. Saturn diz para o Kizaru que ele não costuma ser tão preguiçoso assim. Kizaru diz: sinto muito, não tenho nem desculpa pra dizer, mas eu acho que eu não vou levantar tão cedo. O Luffy tá tipo... Saturn tenta atacar o Luffy, só que o Frank dá um potente de direita na cara do Luffy. Saturn diz que entendeu, que eles são um tipo de pirata que cooperam entre si. O Frank fica todo orgulhoso, falando: até um homem que está no topo do mundo está atrás da cabeça do nosso capitão. E viado, olha a cara do Luffy, mano, é intancável. E diz que é uma pena que o Vegapunk tenha traído a marinha, mas agradece pelas contribuições. Até o Luffy cai, né? Engraçado, velho. Saturn fala o seguinte: porque os seres humanos sempre querem fazer o que é proibido? E aperta com vontade a Bonnie. O Sanji já fica sentido e quer fazer alguma coisa, mas parece que algo tá impedindo eles. E parece ser o poder do Sansaturn que impede a movimentação. Bonnie afirma: foi você que matou o meu pai. Saturn diz que o Kuma nasceu em uma casta de escravos, o descendente de um clã que cometeu um grave crime contra o mundo, o único sobrevivente do extinto povo bucaneiro. Palavras começam a aparecer na mente de Bonnie: e é seu pai. Bonnie, desde criança eu sempre quis ser um herói que pudesse salvar os fracos e oprimidos, exatamente como Nika, o guerreiro da libertação. E assim começa a mostrar para Bonnie como o deus Nika se movimenta. A garota então começa a se movimentar junto com seu pai. Vegapunk diz: por favor, pare, ela é só uma criança. E assim Bonnie, já aceitando o seu destino, ela lembra de umas palavras: será que um dia o deus Nika vai me libertar? Kuma diz: com toda certeza. E assim retomamos há 47 anos atrás, no reino Sorbet. Todo mundo falando que o Kuma é um meninão quando nasceu. A sua mãe: obrigado por ter nascido, Kuma. E o Kuma desde a infância já dá um sorriso bem lindo. Lindo de se ver mesmo. Seu pai, assustado, chega no doutor e pergunta: ei, doutor, o doutor é sobre o seu sangue? E diz: não se preocupe, eu não contarei a ninguém. Pai de Kuma fica alegre e fala: muito obrigado, e retoma para casa, levantando o Kuma e dizendo que ele é um menino muito alegre. Alguns anos se passaram e o Kuma já está grande. Seu pai diz que tem algumas batatas para colher, e o Kuma se oferece. Só que passando alguns segundos, chega o doutor dizendo que eles têm que fugir rapidamente. Mas como assim, doutor? Imediatamente, os lacaios do governo foram até o hospital, ou seja, descobriram que eles eram bucaneiros. Essa situação fez o pai de Kuma se sentir muito mal mesmo. Só que o governo já chega rapidamente e já dá um chute nas costas do doutor, e ele cai. O governo diz para o doutor: você tentou escondê-los, mas você é muito charlatão. Clap diz: o que vocês querem? E eles: acho que vocês já sabem, vocês precisam vir conosco. Ele tenta enfrentar o governo, só que ele acaba sendo algemado. E diz: esperem, eu sou o único bucaneiro dentro dessa família. Minha esposa não tem nem meu filho. Por favor, deixem eles em paz. E por favor, vocês só precisam de mim, não é? Só que no fim acaba sendo nocauteado. E os três estão presos agora. A mãe de Kuma diz o seguinte: não se preocupe, vai dar tudo certo. Mas passando alguns frames, a gente vê o sofrimento que o pai de Kuma se encontra. E alguns dias depois, sua mãe foi capturada. E ela só diz para o seu filho: Kuma, por favor, viva sua vida. Não importa o quanto ela seja difícil. Kuma começa a gritar o nome de sua mãe. E o seu pai também foi colocado para os outros Tenryubitos. E diz para o seu filho: nós nos veremos novamente. Kuma também grita: papai. Ou seja, os três foram levados para os Tenryubitos. Kuma desde a sua infância mostrou ser um garoto forte para carregar as coisas dos Tenryubitos. Só que quando ele era lento, os Tenryubito já falava: anda logo. Ele até corria mais rápido, mas logo era chicoteado pelo Tenryubito, falando que ele o irritava demais, com vários chicotes em suas costas, dizendo que isso dói demais. E a cada segundo que ele mostrava um desserviço, ele era sempre chicoteado. Começava a chorar e o Tenryubito falava que se ele continuasse, ele o iria matar. Kuma então sentado, seu pai o observa.
Kuma fica muito alegre ao se encontrar com seu pai e fala: nossa pai, como você está ferido? E ele comenta: sim, mas isso não é nada. E fala: nossa filho, você cresceu bastante. Kuma, para não deixar seu pai preocupado, fala que seus mestres são muito legais. Só que a frase em seguida é muito frustrante. Kuma pergunta para seu pai como está sua mãe. Seu pai se senta junto com seu filho e diz: ouça, Kuma, sua mãe infelizmente morreu. Neste momento ela deve estar no céu, mas com certeza melhor do que aqui. Kuma tem um choque de realidade e começa a chorar muito, lembrando dos momentos com sua mãe. E esse choro é completamente triste, angustiante, porque foi uma das piores dores que ele já poderia sentir em toda a sua vida. Mas Kuma, o Nika, o deus do sol, um dia virá nos salvar. É o nome de um guerreiro lendário da nossa herança bucaneira, cuja história é passada de geração a geração. Um dia ele irá levar você para o mar livre e ver o sol. E o mais incrível, filho, é que o Nika está sempre sorrindo. Quando ele chegar, ele vai fazer essa batida. Tum 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 tum. Mas um Tenryubito diz para ele calar a boca e mata seu pai em sua frente. Essa cena foi uma das cenas mais pesadas e tristes que eu já vi em One Piece. Só que passando alguns dias, o evento de Good Valley começa, a caçada local. Faremos essa caçada e o governo mundial passará a ser o dono desta ilha. Ou seja, os Tenryubitos ordenaram para matar todo mundo dentro dessa ilha que vive normalmente, só para ter essa ilha em suas próprias mãos. O imperador da ilha fica muito irritado. O safado do Tenryubito diz: nossa, quanta grosseria. Então do nada surge alguém, esfaqueia, mata total esse imperador, derrubando o rei dos habitantes. O nome desse cara é São Garling. Só que no meio dessa treta toda, o Kuma abre literalmente a prisão e foge, porque o Tenryubito também diz que para a diversão é bom você pegar todos esses escravos e caçar também. O governo mundial percebe que o Kuma saiu de lá e fala que é totalmente culpa dos outros prisioneiros por não tomarem conta, dizendo para esses prisioneiros assumirem a responsabilidade e correr atrás do Kuma. Mas o Kuma já tá muito longe e ele já tá pensando em várias coisas, já chorando, já passando muito mal mesmo. Só que mesmo assim, vagando sem rumo, ele se senta, não aguenta a própria tristeza e começa a chorar mais e mais. Quando ele olha para os lados, os outros escravos já estão atrás dele, gritando com a criança, chamando ela de idiota, que ele não deve fugir. Kuma grita muito e fala: não, eu não quero. O pessoal então começa a agarrar o Kuma e fala para ele ficar calado e venha logo e para parar de resistir. Kuma diz: não, por favor, eu nunca mais quero voltar para lá. Nesse momento o Kuma só leva literal uma madeirada na cabeça e assim ele cai, dizendo que chorar não vai adiantar nada, seu pirralho de merda. E diz: por que vocês não me matam logo? E como isso foi há 37 anos atrás, olha a situação. O Sansaturn, ele era tipo a mesma cara de sempre. Ou seja, será que ele tem alguma coisa a ver com a imortalidade? O pessoal do governo mundial fala para ele que o bucaneiro fugiu. Só que retomando para o evento principal, todos os escravos falam: todos nós seremos mortos caso você fuja. Mas olha que empolgante, alguém que conhecemos aparece falando: iha! Falando para eles ficarem parados. Você é o principal destaque desse evento, bucaneiro? E eu ouvi dizer que o sangue dos gigantes corre em suas veias. A menina de cabelo rosa fala que o seu irmãozão também é grande, não é? Ou seja, é o Ivankov. Ivankov diz que é só sua cabeça que é grande, nada mais. E pra ele calar a boca. E faz um discurso: todos vocês parecem infelizes. E por acaso vocês estão aproveitando a vida? Os outros escravos diz: cala a boca, moleque. A menina diz: vocês querem morrer ou viver? Os escravos dizem que querem viver, mas como eles podem fazer isso? Ivankov então diz: não é óbvio? Operem um milagre e que é só seguir a gente, porque temos um ótimo plano. Eu escolho a vida. E vocês, o que me dizem? One Piece sempre tenta tratar de assuntos sérios de uma forma muito dinâmica, principalmente a história do Kuma, que foi algo que a gente estava muito ansioso para ver dentro do anime. Só que esses temas sérios muitas das vezes se remetem à nossa própria realidade. Podemos analisar muito bem que o Kuma, por mais que ele tenha passado por todas essas dificuldades, entre perder sua mãe, ser escravizado, seu pai morrer em sua frente, que foi uma das piores cenas possíveis que você possa enxergar dentro do anime, ele ainda tinha esperança. Esperança que o deus Nika o iria libertar.
Então, da mesma forma que o seu pai tentava mostrar para ele os pulinhos que talvez o deus Nika dava e tentava trazer alegria para as outras pessoas que ele salvava, ele também fazia isso para a própria Bonnie. Ou seja, um dilema passado de geração para geração. Só que o princípio dentro desse episódio não é simplesmente você sentir ou acreditar que possa existir um Deus chamado Nika, mas sim você sempre manter suas esperanças em algo que talvez você não consiga sentir, em algo que talvez você não consiga ter alguma fé. Exatamente, ou seja, você sempre acreditar que lados ruins, coisas ruins vão acontecer, mas um dia você irá se libertar.